Fala, meu Fala, parceiro. e aí? Beleza? Como é que estamos? Tá, Beleza? tá Onde ouvindo que esse barulho, tá ouvindo esse barulho de chorinho no fundo aqui, tá, né? tô? Pouquinho, bem pouquinho. Beleza, beleza. Qualquer coisa desliga aqui a babá que eu botei aqui. Beleza? Deixa a galerinha entrando aqui. Hoje a gente tá desfalcado, né? Um dos parceiros vai estar de folga hoje. A galera vai entrando aí pra gente bater papo sobre o mercado. Hoje muita coisa interessante acontecendo e falar no final, do meio pro final da live, o motivo principal da nossa permanência aqui é discutir opções e a gente vai trazer uma operação bem bacana para vocês hoje. Queria que vocês colocassem aqui no comentário quais operações vocês já fizeram essa semana, tá? E a gente hoje vai falar sobre venda de put, né? É uma das operações que a gente faz para remunerar a carteira. Conta aqui também para a gente se você já vendeu put alguma vez e se isso te trouxe alguma dor de cabeça. Só vou aqui levantar rapidinho para enquanto o Filipão faz a introdução aqui, só para desligar essa babá, senão vai ficar um chororô danado aqui. Espera um pouquinho. Beleza. Esperar o pessoal entrar aí também. Francelino, entrando aí. Doutora Roberta também. Eliane Melo. Pois é, essa semana a gente está desfalcado. O Tomboli vai tentar baixar lá o preço do petróleo lá na Petro, para ver se ajuda a gente aí com essa inflação. E semana que vem também ele não vai estar, mas a gente vai tocar o programa aí com muita informação para vocês que estão assistindo a gente aí. A gente já tem a operação em venda de put em Santander semana passada. Fizeram aí provavelmente para maio. Renato Pires também aí entrou agora. Bacana. E aí, Filipão, como é que tem de relevante no mercado hoje? Para a gente começar a falar sobre o fechamento, o que é que aconteceu nesses dias aí? Pois é, Rafa, o grande destaque para mim essa semana, nas últimas semanas, tem sido o movimento do dólar, né, no Brasil, em relação ao Brasil. A gente viu chegando na mínima, hoje fechou em 4,82, a mínima desde junho de 2021, que não chegava nesses patamares. E é um dado muito interessante, muito relevante, né? Eu estava lembrando que a gente falava lá, Rafa, em dezembro, na nossa segunda live aqui do Panela, com o Roxo, a respeito do carry trade, né? Se o pessoal também for assistir lá no YouTube, tem lá a live também, a gente falando sobre esse possível movimento. Eu lembro que na época, lá começo de dezembro, eu ouvi falar dessa possibilidade em relação aos juros, e é o que está acontecendo agora. A gente está com a melhor taxa de juros do mundo, praticamente, tirando a da Rússia e dos mercados mais conhecidos, né, para se investir. Então está acontecendo esse movimento de trazer dinheiro para cá, para o Brasil, e a gente está vendo essa entrada gigantesca aí desse volume de capital estrangeiro comprando nossa moeda e valorizando perante o real, né, perante o dólar. Exatamente. A gente comentou isso como você bem lembrou, não estava nem lembrado disso, mas a gente realmente falou disso, né? Desse movimento. A gente tem comentado com vocês, pessoal, que existem três coisas que são relevantes para a gente pensar no mercado, tá? E elas se relacionam, né? Normalmente elas têm alguns comportamentos que elas se interrelacionam. A primeira coisa é o dólar. A segunda coisa é a bolsa. E a terceira coisa é o juro, né? É a taxa de juros, a taxa Selic. Então, esse tripé, eles ditam, né? Eles têm uma relação importante entre eles. A gente sempre comenta com vocês isso aqui. Então, entendam que como é que é essa política de preço em relação ao dólar com o mercado, né? Em relação à moeda local, né? A moeda do país. Beleza? Entendam que esse carry trade é quando, em tese, o gringo pega dinheiro emprestado num juro baixo lá na terra deles, lá nos Estados Unidos, e manda dinheiro para economias emergentes que têm é, juros cada vez maiores. E como o Filipão comentou, nesse momento, o Brasil tem taxa de juros muito alta, né, para o padrão geral, né? Então, o que é que acaba acontecendo? Fica bem atrativo você jogar dinheiro aqui no Brasil. Então, ainda mais nesse cenário, tem uma coisa bem relevante, é o seguinte, a Rússia está dentro de um pacote que o Brasil também está. Então, veja, quando a gente pensa nos BRICS, lá tem o B de Brasil e o R de Rússia. Então, como a Rússia está fechada, teoricamente, acaba sobrando mais na cesta de emergentes ali do BRICS, né?
mais dinheiro, teoricamente, para o Brasil. Então a gente começa a entender por que esse movimento está acontecendo. Primeiro, taxa de juro mais alta atrai dinheiro para o país, entra dólar no país. Então, se entra dólar, a gente tem mais dólar dentro do Brasil circulando, e em tese, a gente tem uma queda do preço da moeda americana em relação ao real, uma desvalorização do dólar. E além disso, muito dinheiro que iria para a Rússia, teoricamente não está indo, provavelmente vem para o Brasil. Então, o que a gente observa nesse momento é um fluxo de estrangeiro grande entrando no país, tá? Colocando dinheiro na renda fixa brasileira, que está rendendo muito, e também, obviamente, na Bolsa Brasileira, que estava em fundos muito relevantes, né? A gente via métricas muito baratas na Bolsa Brasileira em alguns momentos, né? Então, o dólar tende a cair, a Bolsa deu essa subida e o juro também subiu. Então, tá aí o tripé que a gente sempre comenta, como é que ele está se comportando, né, Flipão? Aí, para o pessoal ter uma ideia, a moeda do real foi a moeda que mais valorizou em 2022 no mundo, tá? E assim, em relação aos outros países, o dólar, as outras moedas, o dólar está se valorizando. Então, o DXY, né, que é o indicador que mede a força do dólar perante o euro, perante a moeda japonesa, as outras moedas de maior relevância, ele está quase nas máximas, né, dos últimos meses aí. Então, realmente, a situação Brasil é bem particular, bem peculiar. Acho que pouca gente esperava, apesar de a gente ter falado em carry trade, mas ninguém esperava que fosse cair nessa velocidade. Aparentemente, né, tende a ser uma movimentação de curto a médio prazo, como os investidores estrangeiros costumam fazer aqui no Brasil, em mercados emergentes em geral. Então, foi um movimento muito rápido, muito brusco, né, e muito forte também. E interessante, assim, coisa que muita gente não tem costume de ver realmente nos últimos tempos aí em relação à nossa moeda. A gente olhando enquanto país, né, enquanto estrutura, a gente não está vendo nada especificamente acontecer aqui. Muito pelo contrário, né? O panorama todo que está se seguindo de forças externas, né? E é muito curioso que o Brasil saia. É porque né, nesse tipo de conjuntura ninguém sai ganhando, né, Rafa? Porque é uma conjuntura complicada, inflação, guerra e tudo. Mas é muito curioso que saia o Brasil nessa ponteira aí desses mercados em relação ao volume financeiro e receber dinheiro realmente do mundo nesse momento. Né? Um detalhe importante, pessoal, que grande parte desse capital que vem para o Brasil é capital especulativo, tá? Então, o que eles têm, esse capital não vem para criar infraestrutura, não vem para investir de fato em empresa, indústria, ele vem especular. Teoricamente, se a gente pensar que em algum momento isso não for tão atrativo mais, esse capital vai migrar e, teoricamente, a coisa começa a acontecer o oposto. O dólar começa a subir, bolsa começa a cair, e aí a gente tem essa dinâmica que a gente tem o tempo inteiro observando. O que é interessante para o investidor, no nosso ponto de vista, é entender que os múltiplos da bolsa estavam bem baratos, a gente comentou isso aqui exaustivamente, que o dólar estava caro e que a taxa de juros estava subindo. À medida que a taxa de juros subia, a bolsa caía, porque a renda fixa ficava mais atrativa, as pessoas tiravam o dinheiro da renda fixa, ou da bolsa mais arriscado, e jogavam para a renda fixa. Então a bolsa começou a cair. A taxa de juros continuou subindo para combater a inflação, ficou mais atrativo mandar dólar para cá, então o dólar começou a cair. Agora, a gente já começa a observar, a gente pode até mostrar o gráfico disso aí, Filipão, para a gente começar a mostrar os gráficos. Se a gente começar a perceber essa movimentação, eu acho que essa é uma parte bem importante do bate-papo, então fica aí porque vai ser bem relevante. A gente começar a entender que a Bolsa Brasileira continua subindo, mas cada vez subindo com menos volume, né, mas ainda subindo, mas cada vez com menos volume, ou seja, a força compradora ainda prevalece, mas com menos ímpeto, com menos apetite do que estava lá quando estava lá no fundo. E a gente observa grandes papéis de entrada do gringo na Bolsa Brasileira, né? Bolsa Brasileira, a porta de entrada fundamentalmente é banco. Então, se você olhar Banco do Brasil, deu uma subida grande e está numa resistência importante. Se puder botar aí, Felipe, o gráfico do Banco do Brasil. Itaú, a mesma coisa, deu uma subida muito forte, está numa zona de resistência importante. Todos os papéis começando a fugir um pouco da média. Então, ó, esse é Banco do Brasil, né? Abre um pouco mais a tela aí, acho que esse é o diário, não? É o diário. Então, se a gente observar, ó, onde ela fechou, é um ponto que começa a ter uma resistência maior.
Então a ideia é que a bolsa continua subindo, mas em tese com menos ímpeto, tá? Então cuidado, pessoal, nessa inquietude que a gente observa às vezes. Agora a bolsa engatou uma alta e vai subir. Olha como ele está numa resistência importante. Ó. Então, isso aí foi uma memória. Olha só, pronto, perfeito, é exatamente aí, Filipão. Olha como tem um ponto, tem um ponto importante aqui bem na esquerda, onde ela está batendo. Tem esse ponto central e tem o ponto onde ela está agora. Então percebam como a gente está numa região de resistência importante, já longe das médias, né? Então ela bateu nesse ponto aí 3 vezes, né? Então entendam que a gente ainda tem um cenário de talvez banco se beneficie com juro mais alto, né? A gente tem que tomar cuidado às vezes com as leituras, porque a gente observa que realmente está numa resistência de suporte importante. Se a gente olhar Itaú, praticamente a mesma coisa. Se a gente olhar Vale, já está batendo próximo ao topo histórico. A gente não está dizendo aqui, pessoal, que isso não vai explodir para cima, tá? Mas se a gente pensar em assimetria, né, parece que um movimento interessante em tese já meio que aconteceu, né? Exatamente. Assim, para fazer um comparativo, né? Em junho do ano passado, nesse momento que o dólar estava nessa faixa de 4,82, a bolsa estava nos 130 mil pontos, né? Agora ela está no 117. Só que tem uma grande diferença, que é o que o gringo vem aqui buscar, que é os juros. Na época o Eu juro juro. estava em 12%, né? E agora a gente está vendo 12% aí quase. E teve uma coisa importante que saiu ontem, Rafa, que foi a ata do Copom também. Então, o Copom saiu a ata do Copom explicando, né, mais ou menos, detalhando mais as posições dele da semana passada, e ficou um pouco dúbio em relação ao que vai acontecer, mas não tem nenhum momento dizendo que haverá redução de taxa em curto prazo. Né? Então, isso é mais um incentivo para o estrangeiro manter o dinheiro dele aqui. Ele mencionou ainda a questão da guerra, que é uma questão agravante ainda para a questão dos juros, né, para a inflação. Então, o Copom ainda não tem menção de reduzir nesse ano os juros. Né? Então, é mais um Então, agravante para a inflação que cara, mantém o dinheiro do. essa é uma dinâmica muito bonita, pessoal. Entendam isso porque isso é o que norteia do ponto de vista de ciclo, né? A gente está falando aqui de uma forma muito simples para que todo mundo consiga entender. Mas vejam como isso começa a ter uma relação, né? A inflação sobe. Como é que eu combato a inflação? Eu combato a inflação subindo o juro. Na hora que eu subo o juro, a renda fixa começa a ficar mais atraente. E a renda variável, que é mais arriscada, começa a perder a atratividade. Então a bolsa começa a cair e os aportes em renda fixa eles começam a ficar mais interessantes. À medida que a gente tem essa taxa de juro mais alta, fica interessante para o gringo mandar dinheiro para o país, né? E aí, consequentemente, o dólar começa a cair. Parte desse dólar vai para a bolsa, que estava bem barata, e a bolsa começa a subir, mas a gente já encontra um momento, né, um local da bolsa que a força compradora já começou a perder mais peso, né, já começou a perder mais força. A gente não está dizendo que não vai continuar subindo, mas provavelmente isso tende a perder esse ímpeto e a renda fixa cada vez mais atraente. E se a gente pensa que a renda fixa está atraente porque o juro está alto, quais são os dois setores que eu diria que sofrem muito com a taxa de juros alta? Varejo e construção civil. Esses dois aí vão continuar apanhando teoricamente enquanto taxa de juros se mantiver em ascensão. Então, se a gente começar a entender que taxa de juros chegou num ponto e o Copom disse assim, achamos que esse é o ponto onde a gente não vai começar a aumentar mais, talvez seja o gatilho para essas duas ações, esses dois setores que apanharam tanto, começarem a ser o gatilho para começarem a retomar um pouco. Varejo caiu 80%, né? Exatamente. Eu tenho um gráfico aqui, Rafa, o pessoal tem uma ideia dessa questão, dessa relação juro brasileiro e dólar, tá? Eu vou virar aqui para o pessoal dar uma olhada e entender um pouco mais. Então, aqui é o D1, né, a Selic, né, basicamente. Ela fica pontilhada assim mesmo, porque é um gráfico mais... não é um gráfico tão preciso, né? Como ele é nominal, ele não tem variação em relação ao mercado. Ele é dito pelo Copom. Então, mas a gente pode ver que essa escaladazinha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é a Selic subindo, já lá para os 11,65, né, a taxa DI aqui. E diametralmente oposto está o dólar, né, caindo aqui nessa última faixa, Perfeito. precisamente. Né?
Isso aqui é que a gente vê, assim, é uma relação, essa relação aqui é uma relação limpa entre o dólar e o juro. Porque, geralmente, quando a gente fala em estouro de dólar, é quando está em alguma situação institucional grave no país, assim, geralmente que faz uma fuga imediata. Mas como a visão do mundo está toda lá para fora e está com a busca de juros muito alta, a gente está vendo uma relação meio que limpa aqui, sem querer procurar se o Brasil está com fiscal bom, se está com eleição para sair, né? É realmente um movimento de curto prazo, curto e médio prazo, né? Eu observo dessa forma. Mas que dure alguns meses, mas para mim, a minha análise que eu faço é essa, né? Nesse Mas momento. se alguém, se Tomboli tivesse aqui, provavelmente a pergunta que eu faria de gancho para ele seria o seguinte: Tomboli, tá mandando dinheiro para os Estados Unidos, né? Para quem não sabe, Felipe e Tomboli aí são dois caras que manjam demais nessa questão de investir nos Estados Unidos. E não pensem, pessoal, que o fato agora da gente ter uma desvalorização do dólar em relação ao real, isso vai ser duradouro, tá? Então, isso que acontece acaba contando muito mais como janela de oportunidade de você mandar remessas para fora do Brasil, né, para dolarizar de fato o seu capital, do que você ficar achando que agora vai ser igual como foi quando surgiu o Plano Real, que era $1, R$ 1. Isso não vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer. Então, a gente entende que as coisas são muito mais como janelas de oportunidade, e Tomboli responderia exatamente o seguinte: eu mando todos os meses um pouco de dólar, um pouco de real para fora, né? Eu converto em dólar. Isso é muito fácil de fazer, depois o Felipe pode até explicar com calma numa live, em algum outro momento para vocês, mas é muito simples fazer esse tipo de movimento, e esse é um momento importante para fazer isso, né? Eu tenho feito, né? Então eu mandei dólar a 5,30, eu mandei dólar a 5, eu vou mandar dólar aqui a 4,80, de modo que você vai fazendo um preço médio, né, pessoal, das suas remessas. Por quê? Porque no longo prazo, teoricamente, sempre a gente vai ter valorização do real frente ao dólar. Essas janelas do que está acontecendo é muito mais janela de oportunidade. Não estou dizendo, né, Felipão, que não vai cair mais. Mas esse é um Exatamente. momento que a gente começar a pensar, é melhor mandar a 4,80 do que a 5,30, como eu também já mandei. A gente não tem bola de cristal, que a gente não descarta qualquer tipo de bola de cristal, né? Mas, assim, a gente sempre olha o preço histórico, né? Qual foi o último topo histórico lá do real em frente ao dólar? Foi o 5,70. Então, quando você olha, você já está 15% abaixo. Então, já é uma métrica excelente para uma moeda que a gente está falando que representa 60% das reservas mundiais. Então, eu acho uma oportunidade muito boa, por mais que ela possa cair também nos próximos meses, mas, assim, você tem que lidar com o que você tem agora. Qual é a sua perspectiva agora? De uma moeda que de um país emergente e de outra que comanda o mundo, as relações mundiais, que está 15% mais barata do que estava 3 meses atrás. Então, a relação que eu faço, pelo menos na minha carteira, e na que de quem me pergunta também, quem eu gerencio, é esse movimento que eu faço. Vamos mostrar os gráficos, Perfeito. Rafa? Vamos lá, vamos mostrar aqui. Pessoal, lembrem de botar as operações que vocês estão fazendo aqui, tá? Para a gente debater e qualquer dúvida vocês mandam aqui. Lembrar que no final a gente vai mostrar quais os parâmetros a gente utiliza para a venda de put. Como é que a gente remunera a nossa carteira com a venda dessa opção. Rafa, lembra na semana passada que a gente estava falando dessa linha de tendência de baixa aqui no SPX? Esse aqui é o gráfico do SPX. E ele Perfeito, estava começando a querer subir aqui, lembra? E foi, acho que a perfeito. quarta-feira foi esse dia aqui. E eu até desenhei um candle aqui fictício, né, para o pessoal entender o rompimento da linha de tendência de baixa, que seria esse candle aqui que eu desenhei e que acabou acontecendo, né, coincidentemente. Então ela rompeu essa linha de tendência de baixa, né, o SPX perdeu esse movimento aqui de queda e fez um movimento bem forte aqui, já de quase 8% de alta, e hoje teve um candle de queda aqui. Esse rally aqui foi um dos mais fortes dos últimos meses aí, mas assim, ainda está cedo para ver se vai ser uma retomada mesmo, né? Mas o que acontece é que realmente nesse momento a linha de tendência de baixa foi quebrada aqui e esse suporte, pelo menos até o momento, se confirmou bem resistente aí para manter os preços, pelo menos numa faixa até elevada, dado o contexto aí atual. E interessante, Rafa, que eu estava notando, Uhum. aparentemente o mercado estava esperando apenas o Fed se pronunciar para poder agir. Porque foi só o Fed se manifestar aqui que o mercado começou a soltar, a VIX começou a desabar, vou botar até o VIX aqui. E a guerra continuou, a situação não melhorou, né? As negociações emperraram, mesmo assim,
Como você pode ver aqui, ó, o VIX saiu de 36 para 23. Né? Isso aqui é pós-Fed, pós-quarta-feira. Então, o Só, que só previa de... só para contextualizar, Filipão, quando a gente fala VIX, pessoal, VIX é o índice do medo, tá? É o índice de volatilidade. Quanto mais problema tiver, maior o VIX tá aumentando. Então, quando você abrir de manhã cedo, o Tombo ele sempre posta isso, às vezes o Felipe também posta. Como é que tá o VIX hoje? O VIX é o índice do medo, é o índice de volatilidade. Quanto mais alto ele tiver, mais, em tese, o mercado está entendendo que ali está tendo volatilidade e risco, né? Então, perceba que com o começo da guerra o VIX foi lá para cima e agora o VIX está começando a cair. Isso acontece e a bolsa faz o quê? A bolsa sobe. O VIX caindo mostra que, em tese, as coisas não estão tão ruins e agora, em tese, a bolsa pode dar uma retomada. Essa é a ideia. Exatamente. Esse é o Show de bola. VIX. Filipão, se eu não tiver conta nos Estados Unidos e não conseguir investir no, no SPX, como é que eu conseguiria investir em algo que fosse semelhante ao SPX no Brasil? Vou perguntar a galera aqui, ver se eles sabem. Vocês sabem como é que eu poderia investir em algo que replica o SPX, mesmo sem ter conta nos Estados Unidos? Seria um SPX genérico aí? Quem souber, coloca aqui nos comentários, tá? Como é que vocês poderiam ter... Fala, meu parceiro, tudo bem? Beleza, tamo aí. Então a ideia seria, eu quero que vocês me digam onde eu investiria o meu dinheiro daqui do Brasil para surfar essa possível retomada ou quem surfou essa possível retomada aí do SPX. Coloquem aqui nos comentários, tá? O que é que eu teria Fabi me posicionado em quê? Gá vai assistir nosso programa. Show de bola. Beleza, meu velho. E a questão das puts aí, vamos entrar nelas. Tem mais algum gráfico, Filipão, que você destacou aí? Bob, vou botar aí Bob rapidinho aqui. Bota aí. Isso, Ricardo, é um ETF. Qual ETF aí? Qual ETF a gente compraria? IVVB, exatamente. IVVB11 é um ativo, vamos colocar dessa forma, na Bolsa Brasileira, que se eu quiser me posicionar em SPX, mas não tenho conta nos Estados Unidos, eu poderia comprar IVVB11, que em tese ele replica a subida ou a movimentação da Bolsa Americana. Perfeito. Beleza, vamos lá. A gente traçou aqui, Rafa, aquela resistência aqui do 115, lembra? A gente falou que o Ibov tinha uma tendência de tradear aqui nessa faixa. E ele teve uma alta aqui expressiva também, depois da queda aqui no dia 16. Ele puxou realmente 7 dias aqui de alta, né, até chegar aos 117. E hoje ele fez um pindão aqui não muito bonito, né, pode ser mostrado um cansaço aqui na tendência, né, mas cedo ainda para falar. Mas o candle aqui foi um martelo invertido, com esse paviozinho aqui, tá vendo? Então ele fechou, começou bem e depois Perdeu força, né? devolveu um pouco, exatamente. Então, e olha que interessante, tá, pessoal? Olha que interessante. Percebam que já vem há dias e dias de alta, né? Acho que são 6 dias de alta, né? É natural que exista um cansaço em algum momento, até para poder retomar depois, tá? Então, isso é também interessante observar. Fabi perguntou aí sobre ETF de prata. O pessoal que me acompanha aí sabe, eu gosto bastante da prata, tá? Eu gosto do ouro, muito do ouro, na verdade. E a prata acompanha também, acaba que acompanhando o ouro também nas métricas, é um pouco mais volátil. Eu gosto muito do Fabi. Agora, eu gosto de operar especulativamente, né? Eu não gosto de manter muito tempo na carteira a prata. O ouro eu tenho uma ideia de mais de longo prazo, fazendo entradas e saídas parciais. E a prata acaba que acompanha esse movimento também. Eu acho interessante visualmente em relação a preço. Eu não fico também procurando muito fundamento. Mas o ouro, por exemplo, em momentos de segurança, é um ativo que se demonstra muito, muito resiliente. Eu vou mostrar aqui rapidinho, Rafa, só para complementar essa pergunta da gente. Beleza. Nas opções, o que acontece? Esse foi o movimento que o ouro fez assim que a guerra foi deflagrada, tá? Então, esse aqui é o contrato futuro do ouro. Ele subiu 17% desde o começo da guerra.
até o topo. Então, o ouro é uma reserva de valor, né? É um ativo que já é consolidado no mercado, conhecido, tem muitos fundos que usam, e os bancos centrais também dos grandes países, das grandes potências também gostam de ter ouro em seus cofres. Então, eu também considero um ativo muito interessante. Agora, como é muito volátil, você tem que saber entrar e sair também, porque aqui no mesmo momento que subiu, 16, ele já caiu aqui mais 6%, né? Então, eu considero como um ativo bom para você fazer entradas e saídas parciais, né? Tanto o ouro quanto Sabe, a prata. eu já faço um pouco diferente, né? Não quer dizer que esteja certo ou errado. Mas o que é que eu entendo, né? Como o ouro, em tese, no caos, vai se valorizar, como o Felipe mostrou nesses movimentos aí, eu sempre tenho um pouquinho de ouro na carteira, ali em torno de 3%, porque, em tese, na hora do caos, o ouro vai valorizar bastante. Aí eu faço o quê? Vendo o ouro e compro as ações que, teoricamente, vão estar mais embaixo. Eu, eventualmente, É, faço esse movimento aí. o movimento é Beleza? justamente esse. Perfeito, show de bola. Beleza? Mais algum gráfico aí, meu velho? Não, vamos para as opções agora. A gente comentou na semana passada, pessoal, sobre como a gente faz a venda coberta, né? Isso para mim foi assim, a porta de entrada dos três, né? Eu, Tom Boli e Felipe, a gente entrou nas opções fazendo o lançamento coberto e a gente falou vários insights aqui para vocês que já fazem esse tipo de operação. Hoje a gente vai falar sobre a venda de put, que para a gente é uma outra forma muito interessante de você começar o mercado de opções. A venda de put ela pode participar isoladamente da operação, né? Você pode simplesmente vender uma put, ou você pode vender essa put dentro de uma estrutura, tá? E existem várias formas de fazer isso. A gente vai começar falando principalmente, né? Acho que aqui a gente tem uma limitação de recurso para mostrar, para demonstrar isso para vocês. A ideia é falar sobre como a gente utiliza essa questão da venda de put para remunerar o capital, tá? Felipe, como é que você normalmente faz, cara? Você faz alguma análise? Só para contextualizar uma coisa antes, pessoal. A venda de put, quando a gente opera vendendo, lembrem sempre disso. Quando eu vendo algo, eu recebo dinheiro. É isso que a gente pensa. O que é que acontece? A venda de put, eu escolho um strike para vender, ou seja, eu escolho um valor que eu aceite comprar as ações. Então, por exemplo, se o ativo X está a R$ 30 hoje, eu posso simplesmente comprar, pagar esses R$ 30, ou dizer o seguinte, cara, R$ 30 eu não quero comprar não. Mas se tivesse em 28, eu compraria. Então, beleza. Então, o que é que você vai fazer? Ou você espera ele bater em 28, ou você vende uma put no strike 28, ou seja, você aceita comprar as ações naquele preço que você já compraria, mas um detalhe, você vai receber um dinheiro por isso. Então, você vendeu algo, você recebeu um prêmio, um dinheiro. Tá? Essa é a ideia. Quando a gente vende put, a gente está se obrigando a comprar algo que a gente já queria comprar de qualquer jeito e a gente vai receber um dinheiro por isso. Por isso que eu acho que venda de put é uma coisa importante para a carteira. Tá? É mais ou menos isso, né, Felipe? Exatamente. As opções, né, para quem não sabe, as opções são contratos, né, derivados das ações ou então de outro ativo, um ouro, enfim. Então, eles estão vinculados a algum ativo, mas são contratos. Então, você se expõe de forma indireta. Ao invés de você, como o Rafa falou, ao invés de você comprar, chegar ali no mercado e comprar o lote de ações, você se obriga a comprar um determinado lote de ações se algumas condições forem preenchidas. E no caso da venda da put, né, é se o strike que você combinou com a outra pessoa for alcançado, né? Então, como o Rafa falou, se você, ao invés de você comprar no 20, uma ação que está agora custando R$ 20, você se obriga a comprar R$ 15 daqui a 30 dias, por exemplo, e para isso você recebe uma taxa, né? A gente sabe que 80% das ações não dão exercício, né? Das opções não dão exercício, né, Rafa? Então, geralmente, quem trabalha com venda de put, com venda em geral em relação às opções, está sempre buscando essa taxa. Né? Se você não conseguiu ali naquele mês, às vezes você rola, né? E aí nos outros meses você vai rolando essa dívida, né? Como os grandes países fazem com os tesouros também. Às vezes eu penso isso, né, Rafa? A gente às vezes está num aperto ali na venda de uma put, numa operação, eu fico pensando, os caras nunca, sempre rolam as dívidas, às vezes não pagam na hora, vão rolando, né?
até sair. Exatamente. Ó, eu vou dar um exemplo prático aqui, pessoal, para tornar isso aqui bem prático e direto, tá? Então vamos pensar o seguinte: coloquem aqui, né, o primeiro que colocar, a gente vai fazer uma análise se está valendo a pena vender put ou não. Então, coloquem alguma das blue chips aqui, tá? Que vocês querem que a gente analise se está valendo a pena vender put, qual strike que a gente venderia, né, se a gente venderia ou não. Então, coloquem aqui qual ação que vocês queriam comprar hoje na carteira de vocês, mas que pelo preço que está hoje vocês não queriam comprar. Então, primeiro que colocar aqui, a gente vai analisar isso. Qual ação que vocês comprariam hoje se tivesse num preço abaixo da cotação, tá? Petrobras, por exemplo, hoje fechou a R$ 32. Vale fechou hoje a R$ 96. Gerdau fechou aqui a quase R$ 30. Então, vou dar o exemplo de uma operação que eu fiz recentemente, tá? Eu queria aumentar a minha posição, por exemplo, em Banco do Brasil, tá? Ó, o Nildo colocou aqui Ambev e Fabi colocou Petro. Então vamos fazer Ambev primeiro, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó. O Nildo colocou aqui Ambev. Ambev é uma boa empresa? Como é que eu analiso isso, tá, pessoal? Como é que eu analiso? O Filipão pode fazer um pouco diferente. Primeira coisa que eu faço eu analiso se a empresa é boa. Eu não quero ficar com tranqueira na carteira. Eu acho que a Ambev é uma boa empresa, né? É uma empresa com pouca concorrência no Brasil, é uma empresa que tem um fluxo de caixa recorrente, é uma empresa que vende um produto que todo mundo consome se está triste ou se está alegre. Então, em tese, é uma empresa estável, né, na Bolsa Brasileira. Então, eu acho a Ambev uma boa empresa. O que é que eu vou fazer? A Ambev fechou aqui exatamente a quanto, Filipão? Ambev 14, 13. 19. Pronto, Ambev fechou a 14,19. Poxa, a 14,19, poxa, eu até poderia comprar, mas eu aceito comprar ela, por exemplo, a 13 e alguma coisa, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Você tá com o Oplab aberto aí, galera? Felipão. Eu estou com outro site aqui, com o opções.net. Quando você escolhe a put para vender, você escolhe com algum parâmetro, não? Cara, eu gosto de fazer olhando o gráfico também, né? Então, geralmente, quando ela está no suporte ali, eu gosto de vender um pouco mais abaixo. Geralmente é um momento que a volta é mais alta também. Então, eu sempre faço. E eu também Mo- gosto de usar os parâmetros dos dias também. Mostra o Mas gráfico de Ambev pra gente, então. Mostra o gráfico de Ambev pra gente ver se daria entrada hoje. o gráfico de Ambev ele não está bonito, né? Ele está. Deixa eu puxar aqui. Mas ele deu essa esticada aqui, junto com o índice, né? Com o Ibov, esses dias aqui, e deu uma segurada aqui, né? E Tem uma corrigidazinha. Eu costumo fazer como? Eu gosto de comprar mais ou menos nessa região aqui, ó. Nesse caso desse suporte aqui, que já é antigo, né? Então eu teria comprado mais ou menos, teria vendido a put, na verdade, mais ou menos aqui, nessa Ô, região Felipe, aqui. né? Se a gente olhar aí onde o ponto onde tá num suporte interessante também, né? Você vê que tem vários toques nessa linha aí, ó. Exatamente, ele está em outro nível aqui já, né? Pode ser que ele segure aqui e alcance. E agora sim, Rafa, como a gente falou, a venda de put pode ser quando você encara como uma operação de renda recorrente, por exemplo, você encara de outra forma também. Né? Eu, em alguns momentos, eu gosto de fazer ela sempre subsequente, independente da posição que está. Lógico que, a depender da taxa que estão pagando, às vezes não vale a pena, né? Mas tem que olhar a vol e tudo. Eu gosto de pegar uma taxa um pouco maior, de 2,5% a 3%. E a Ambev é um papel, tem a questão do papel, da volatilidade do papel. A Ambev não é um papel muito volátil, né? Então, eu uso esses parâmetros para poder operar esse tipo de situação. Eu penso sempre o seguinte, eu também olho isso, né? Lembrar que quando a volta mais alta, teoricamente os prêmios estão mais robustos, né? Mais atrativos. Mas vamos pegar essa questão da Ambev aí só para ilustrar, que foi o que o colega perguntou aqui, depois a gente vai para Petro e Tube. Então, veja, a gente identificou que a Ambev, teoricamente, está num suporte ali que já tocou algumas vezes e segurou naquela região. Esse suporte deve estar ali em torno dos R$ 14, não é isso? Ele está. O que você falou agora ou o anterior? O de O agora fechamento de mesmo? hoje. É isso. Eu já vendi o 19. Pronto, então vamos lá.
14,19. Olha que operação interessante. Eu posso simplesmente comprar a Ambev hoje a 14,19, tá? Ou vender, por exemplo, uma put. Qual é a put mais próxima aí do 14,19, Filipão? Tem 14,04 aqui. Pronto, 14,04. Então vejam, eu posso simplesmente comprar ela a 14,19 ou receber quanto é que tá de prêmio. Esse aqui está desatualizado, mas estava pagando 46 centavos. Olha Acho que que tá. interessante isso. Olha que interessante isso, pessoal. O papel está em 14,19. Eu posso simplesmente comprar a ação, botar na carteira, fazer venda coberta, fazer o que eu quiser. Ou então eu posso fazer o seguinte: eu aceito comprar pelos 14 e pouco, né, 14,04. O que é que eu faço? Eu vendo essa put aqui do 14,04, ou seja, eu me obrigo a comprar as ações de Ambev aqui no 14,04, caso lá na frente o mercado, a Ambev esteja abaixo do preço. Então vamos dizer que a Ambev caia e vá para R$ 13. Aí você vai fazer o quê? Você vai assumir a compra de Ambev no 14,04. Por quê? Porque você já ia comprar de qualquer jeito. E você, para fazer essa operação, você recebe 42 centavos. 42 centavos é em torno de 3% do valor da ação, pessoal. Então imagina o seguinte, você tem lá o suficiente para comprar 100 ações de Ambev, então você tem R$ 1.400, é isso? R$ 1.400? Eu peguei aqui, Rafa, ela fechou em. A 14,04 fechou em 52 centavos aqui. Olha que absurdo, pessoal. Olha que negócio rico para vocês. Vocês podem simplesmente. Eu quero comprar a Ambev a R$ 14. Eu vou falar tudo 14, que vai ficar mais fácil de entender. Eu posso simplesmente chegar e comprar a Ambev a 14. Ou eu posso vender a put do Strike 14 e receber 50 centavos para comprar algo que eu já compraria por aquele preço. Vocês conseguem entender isso? 50 centavos em cima de 14 é 3,7%. 3,7%. Então vejam, uma operação em que você ganha 3,7% para comprar algo que você já compraria de qualquer jeito. Então olha que negócio incrível é isso. E aí detalhe, se o papel, ao invés de cair, se cair, você assume a compra lá nos R$ 14, que você já compraria de qualquer jeito. Mas você comprou a 14 e você recebeu 50 na venda, então você não está pagando 14, você está pagando 13,50. Você desembolsou 14, mas você recebeu 50 na montagem da operação. E se o papel subir, Rafa? Se o papel subir, Filipão, o que é que acontece? Esse contrato vai virar pó, porque você não precisa comprar 14, porque está mais caro no mercado. Então esse contrato virou pó e você ficou com 50 centavos do prêmio da opção, e você pode fazer o que mais para frente? Vender um novo contrato nesse papel ou em outro papel, tá? Então entendam como isso é incrível. Eu praticamente hoje, não, eu, Rafael, não compro mais ações, a não ser por uma venda de put ou por alguma outra estrutura que envolva a venda de put. Existem estruturas mais complexas que a gente faz isso. Mas em tese eu identifico um ponto, vendo uma put naquele ponto, e eu me obrigo a comprar algo que eu já compraria e recebo dinheiro para isso. Filipão, bota o gráfico de Banco do Brasil aí, só para eu mostrar uma venda de put que eu fiz. Ó, pergunta interessante aqui, eu vou dar mais ou menos o exemplo que meu parceiro está perguntando aqui. Ó, lá no 28, percebam como no 28 é um ponto forte de Banco do Brasil, tá? 28 esse ponto aí que o Felipe está mostrando, ó. Perceba como dificilmente, 28 aqui embaixo, isso, exatamente onde ele está mostrando aí, ó. Percebam que nesse ponto ela bate várias vezes ali e raramente ela perde aquilo ali. Então o que foi que eu fiz? Eu poderia ter comprado o Banco do Brasil a R$ 28, ou então eu poderia vender uma put, receber um prêmio e me obrigar a comprar algo que eu já compraria de qualquer jeito. Olha que interessante. Banco do Brasil hoje está pagando, você consegue ver, Filipão, quanto é que está a ATM aí, o preço de uma put de BBS? Olha Então, eu aqui. recebi, eu recebi quase R$ 1, eu acho, 80 centavos, para comprar um ativo que eu já compraria de qualquer jeito. E o que é que eu Até entendi? Poxa, oi? 1,26 para maio, né?
1,26? 1,26. Isso. Exatamente Perfeito. no 39 aqui. Perfeito, ó. Em torno de 3% de novo de lucratividade. O que aconteceu quando eu vendi no 28? O papel subiu, minha análise foi certa. O papel subiu. O que aconteceu? Eu recebi aí quase R$ 1 nessa operação, né? O real veio para o meu bolso e eu não precisei comprar a ação. Então entenda como essa operação de venda de put é interessante. Você vai vender put de papel que você já quer assumir, você tem o dinheiro para comprar as ações, mas ao invés, o que é que eu faço? Eu vendo a put, porque se o mercado subir, eu remunerei em 3,5% mais ou menos esse capital e posso fazer essa operação recorrentemente. Como a bolsa normalmente sobe mais do que cai, grande parte das vezes essa put vai virar pó e eu vou lucrar esses 3% mensalmente em cima de uma renda fixa, por exemplo. Repare que o dinheiro está rendendo lá, por exemplo, no Tesouro Selic, o dinheiro está rendendo no CDB 100% do CDI com liquidez diária, e eu ainda estou remunerando isso vendendo essa put para comprar um ativo que eu já queria comprar, não é isso? Você faz com frequência, Felipe, isso aí, ou raramente você faz? Faço, eu tenho feito bastante. Mandar um abraço aí para a Marlon também, nosso parceiro lá de comunidade, sempre presente aí. Eu tenho feito bastante, viu, Rafa? Eu gosto de fazer entre 30 e 35 dias, e com a avó um pouco mais alta. Agora, eu acho que eu não gosto de fazer muito ATM também, então, ele falando de put de via aí, 5, 10 é. Pois é, com esse varejão aí sofrendo, acontece isso mesmo. Mas eu acho uma ótima operação, simples e bacana de fazer. Vende a put Então, quando ainda está bacana essa colocação sua. Aí já entra num outro racional, né? Você quer utilizar o prêmio da put para montar uma trava de alta com call. A gente montou, inclusive, a Seagull, para quem não sabe essa operação, tá lá no nosso canal, né, do YouTube. Lá eu dei uma aula para a galera lá sobre Seagull, tá lá no nosso canal, Panela das Opções. Tem uma olhada lá que tem uma aula sobre Seagull. Ou seja, o que é que o colega comentou? Cara, eu posso pegar esse dinheiro que eu recebi da venda dessa put e posso, por exemplo, colocar em renda fixa, eu posso comprar mais ações, eu posso, por exemplo, montar uma outra estrutura para ganhar mais ainda, né? até Posso na trava utilizar de isso aí. baixo. Eu Sim, mesmo fiz isso. Agora eu usei para a trava de baixo, no Ibov. Né? Eu achei interessante. A vol estava mais baixa, então eu vou comprar a vol em vez de vender. Né? Então, assim, até mais para seguro e tal, né, como você falou, a simetria está um pouco mais para cair do que para subir, não que não vá subir, né? Mas você sempre coloca ali, faz a sua estrutura ali, com base no que você está vendo. Então você pode usar para proteger sua carteira também, ou sei lá, sim, se sim. você quiser comprar um pozinho, né? Lá um delta baixo, lá depende do que você entende como melhor para sua carteira, para sempre É. pensar na montagem da estrutura da carteira, né? E tem um detalhe, entendam o seguinte, né? Você pode, entre aspas, escolher qual preço que você quer comprar a ação. Você pode escolher. Por exemplo, Petrobras hoje está R$ 32. Poxa, eu não quero comprar 32, eu quero comprar 28. Pronto. O que é que eu faço? Eu vou lá e vendo a put do 28. Olha, a put do 28 está pagando. Deixa eu ver aqui já na série Q. Aqui, pronto. Ó, a put do 28 da série Q está pagando incrivelmente. Último negócio aqui. Último negócio para ficar 56 centavos. Então veja, eu receberia 56 centavos, quase 2% do valor da ação, para ser obrigado a comprar a Petrobras no preço que eu quero comprar, que é 28. Ah, eu aceito comprar no 29. Beleza. Então você aceita, vai vender a put do 29, vai receber 75 centavos. Ah, eu aceito comprar no, sei lá, no 30, vai receber R$ 1. Então entenda que você escolhe o preço que você quer pagar no ativo, vendendo a put e recebendo dinheiro para fazer essa operação. Eu acho do cacete a venda de put nesse sentido, entendeu? Realmente, a exposição é direta, né? Você vai se movimentando ali de forma indireta, assim como um lançamento coberto também, de certa forma, é uma posição indireta. E lembrar o pessoal também que quer saber um pouco mais sobre venda coberta, a gente está com o vídeo lá da semana passada, lá no nosso canal do YouTube, tem várias operações lá já gravadas da Sigo, trava de alta com put, trava de baixa com call, tem várias operações lá que a gente já gravou. Então sigam lá, se inscrevam, essa live vai ficar gravada lá também. Então, vamos fortalecer o canal do YouTube também.
Bacana, ó, tem uma colocação do colega aqui. O bom é montar no momento certo. Venda de put primeiro, dependendo do movimento do mercado. Se o papel subir, faz a trava de alta na resistência. Então, veja, aí você pode montar diversas situações, né? O que é que eu às vezes faço? Eu às vezes vendo a put e compro uma call a seco fora do dinheiro. Às vezes eu vendo a put e compro o put de outro papel, né, para fazer um hedge, né? Então, assim, cara, tem uma possibilidade infinita de utilização dessa grana. Você pode, por exemplo, pegar isso e botar em renda fixa, aumentar seu aporte em renda fixa, né, fazendo um balanceamento dinâmico do que você quer. Eu, às vezes, sabe assim, isso é uma coisa meio minha também. Eu fui muito criado na ideia de que a gente precisa buscar dualidade nas operações, né? Quando a gente faz o Seagull, assim, eu monto quando eu tenho muita convicção do movimento. Por quê? Porque quando eu estou vendendo uma put, isso eu não sei se o Filipão faz, mas assim, quando eu vendo uma put, eu estou me expondo, é, querendo que o papel suba, né? Para minha put virar pó e eu ganhar esse capital. Então, o que que eu, em tese, faço? Quando eu vendo uma put, ou seja, que eu me beneficio da alta, eu tendo a utilizar essa grana ou fazer uma outra operação que eu me defenda da queda. Porque quando eu monto uma Seagull, eu faço a venda da put, que eu me beneficio na alta, e eu monto uma trava de alta com call que também se beneficia na alta. Então, em tese, eu estou indo nas duas operações buscando uma única tendência. E se o mercado vier contra, a trava de alta vira pó e a put vai me dar calor. Então a ideia seria pegar esse valor do prêmio. Normalmente o que é que eu faço? Eu vou lá e compro put de BOVA 11, porque a vol da BOVA 11 é mais barata, então eu acabo comprando um hedge para minha carteira com essa grana que eu comprei, que eu vendi. A ideia é vender coisas caras, vender as puts do papel, pegar parte disso e comprar é, seguro. Normalmente eu faço isso, com parte do prêmio. Exatamente. É bem por aí mesmo. Vamos ver, vamos ver qual ação mais a galera comentou aqui de venda de put. Quem está vendido em put nesse momento, pessoal, cuidado com o mercado, né? Cuidado com o mercado. Sempre pensa em vender put de papel que você aceita assumir, né? Papel que você tem a grana, porque senão pode dar problema. Um papel que eu gosto de vender put, como perguntaram aqui, é Petrobras. Nesse mês eu resolvi não fazer isso, né? Por quê? Porque tem várias situações que podem favorecer uma queda da Petrobras. Primeiro, subiu bastante, está lá nas regiões máximas. Segundo, a dinâmica do petróleo, né? Em tese, se a guerra acabar, o petróleo cai e a Petrobras também cai. Terceiro, o governo, né? O executivo está numa situação complexa por conta dessa questão de aumento, né? Quanto mais o petróleo sobe, mais pressiona o executivo a tentar segurar o aumento da gasolina para não ter impacto na inflação ou não ter revolta popular. Então a gente precisa ponderar nesse caso de Petrobras. Então eu saí um pouco de Petro. Vocês venderiam put de Vale em que strike eu suporte? Cara, essa pergunta do Mala é bacana demais. Eu vou te falar o seguinte, cara. Eu vendi put de Vale, tá? Por que que eu fiz isso, né? Na minha cabeça, Vale tem uma tendência clara de alta, né? Se a gente olhar as médias, ele respeita demais a média móvel, principalmente a média móvel de 21. Ele praticamente quica em cima da média. Então, Vale, assim, para mim é meio que reloginho, cara. Quando ela bate em cima da média móvel de 21, eu vendo put, tá? Eu vendo put abaixo. Então, E eu já praticamente... venderia. A Oi? gente tá, vamos fazer aqui o bom policial e mau policial, hein, Rafa? Bom policial e mau policial. Eu já não Sempre tem, venderia, cara. sempre Por tem isso. quê? Esse, depois desse movimento aqui, né? Lógico que, como você falou, sempre pode subir, né? Mas Sim. você faz parte da sua estratégia, lógico que você já tem esse costume. Eu não faria agora, embora muito por conta da subida, da alta dela, né? Como eu não gosto de pegar muito foguete, rabo de foguete, né? Como chama. Então, acho que a simetria para baixo é maior do que, mesmo que seja uma correçãozinha, eu acho maior do que para cima, né? Nesse caso. BRF3, vou botar aqui, BRFS3, Brasil Frutos.
Pronto, essa aqui para mim é uma simetria melhor. Também achei. BR, Também achei. Brasil Foods, né? BRFS. Cara, tem um Essa, gap para fechar gigante nos 21. isso. Ela deve estar com a vol boa aqui. Quer ver? Deixa eu pesquisar aqui quanto é que tá. Uma Essa multilevel tá aqui boa, para hein? tá. Bem observado aí, 16,50. Ó, Olha, olha aqui. 107. 107. Eu gosto disso aqui, ó. 1,07 dividido por 16,50. 16,5. 6%. Olha que 6,5%. interessante. Olha que interessante essa operação, pessoal. Claro, aqui tem disclaimer sempre, né? A gente tá só discutindo coisas aqui ao léu. Mas veja que interessante essa operação. Papel, uma queda importante. Tá numa região de suporte importante, tá? Média móvel, mais curta, que normalmente eu olho também. Eu acabo olhando a de 9. Começando a virar para cima, tá? E tem dois gaps importantes para fechar. Filipão, tenta mostrar esse gap aí, ó. Tem um gap para fechar nos 18 e tem um gap gigante para fechar nos 21. É porque aqui ele fica meio de dar uma distorcida, mas eu vou tentar mostrar aqui, pessoal. Mais ou menos aqui. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar no meu aqui. Dá para ver ou tá ruim a imagem? Dá pra ver. Mostra aí no seu. Vou até tirar aqui, ó. Olha o gap. É. E olha o outro aqui. E aí, Rafa, o que é que acontece? Quando a gente tá com a taxa de 6,5%, a gente trava aqui, coloca para fechar com 3,25, entendeu? Não precisa levar até o vencimento, você fecha antes a operação ali. Às vezes, se você não quiser, né, levar até o vencimento, já sai com lucro. Vamos fazer o seguinte. Todo mundo tá vendo o gap aí? Gap existe uma lenda, tá, pessoal? Vocês que são mais incipientes no mercado financeiro, que diz que todo gap vai ser fechado um dia, né? Então, em tese, ninguém sabe quando, pode ser amanhã, pode ser não sei quando, mas em tese ela vem aqui buscar esse fechamento de gap, né? Tá? Exatamente. Qual, para ilustrar aqui, talvez, e já encaminhando aqui para o final do bate-papo, vamos pegar essa operação que o colega comentou aí, ó. Vamos ver qual, não sei se a gente pode dizer isso, será que pode dizer isso, Filipão? Ok. Qual a gente venderia? Deixa eu olhar aqui. Poderia pegar até um strike até mais abaixo aqui, ó. Cara, 6,5% é porque tá ATM também, o 6,5%, né? Mas assim, deixa eu botar aqui no 15, por exemplo. 15,75 aqui. Tá pagando 0,78. Você bota Tá rindo, né, 15,75. Fábio? Tá rindo. Você pega aqui, ó. Se você pegar o do 15,75, ele tá pagando 5%, tá pagando 0,78 para você honrar o papel a 15,75, né? Então, você já tem 5% ali também. Eu acho uma boa operação, sabe? Ó, vamos fazer o seguinte. Eu gostei dessa ideia aí. Vamos fazer o seguinte. Você consegue salvar que nem o Tomboli faz, Felipe? Salvar Deixa eu o ver que aqui. exatamente? Fazer a operação. Você vendeu Ah, na P ou na Q? oi? Vendeu na P de pato? Não, que acho melhor, não? Ó, 40 eu vou dias. fazer o seguinte. tá? Eu vou vender uma put, tá? Eu vou vender uma put no Delta 28, que normalmente eu vendo put no Delta 30. Tá na cara que esse papel vai subir. Vende put alavancado. Tenha calma, fé em Deus, tenha calma. Então, ó, então é o seguinte, eu vou vender essa operação, tá? E a gente vai acompanhar juntos convido o colega também aí, que contribuiu com a ideia, para a gente acompanhar na próxima semana como é que vai estar a nossa operação. Então, só para vocês entenderem, se eu vendo uma put, eu aceito comprar o papel naquele strike, e o strike aqui, ó, deixa eu ver se, normalmente quando eu mostro aqui fica bem ruim a imagem, mas deixa eu ver se dá para visualizar aqui, não sei se, aí tá, não dá para ver nada, né, Felipão?
Tá dando pra ver aí, tá dando pra ver. Então, olha que interessante aqui, pessoal. Disclaimer sempre, claro. Isso aqui é uma brincadeira, estudo e etc e tal. Vamos lá, olha só. Eu selecionei o Delta 30, tá? Deixa eu ver cadê o Delta aqui, ó. O Delta 28, ó. Coluna do Delta. Botei no Delta 28. Eu gosto de vender no Delta 28 ou Delta 30. Fui no 28 aqui, ó. Tá? Em tese, eu estaria vendendo no strike 15,75. Ou seja, eu estou assumindo em tese a compra dessa ação no strike 15,75, tá? E estou recebendo por isso 78 centavos. 78 centavos em cima do que o papel está hoje, que é 16,60, dá mais ou menos o quê? Uns. Pô, dá bastante, hein? Quase 6% realmente já, né? Isso. O que é que vai acontecer se o papel subir, pessoal? Se o papel subir, esse contrato que a gente vendeu vai virar pó, e aí a gente vai embolsar esse prêmio totalmente. Então vamos acompanhar, eu vou salvar essa operação aqui, a gente está vendendo a 78, e na próximo bate-papo do Panela, a gente vai ver como é que ficou a nossa operação e ver se o call do nosso parceiro aqui deu certo. É isso aí. Acho que é isso, né, Filipão, por hoje? Encerramos. A live vai ficar gravada lá no YouTube. Você não segue ainda o Panela, é só colocar a Panela das Opções lá no YouTube. Tem todos os vídeos, as lives lá, os cortes, tem muita informação, muito. As nossas operações que a gente montou também ao longo desses 3 meses também. E sigam lá, se inscrevam, comentem. Vamos dar essa força aí que a gente está aí na semana, toda semana, trazendo mais uma coisa nova para vocês aí. Só para vocês entenderem como o canal está começando a ficar bacana, lá já tem operação, né, de aula para você aprender. Iron Condor, trava de alta, trava de baixa e Seagull. Já tem isso aí lá, ó. Se vocês quiserem aprender, dá uma checada lá, beleza? Sigam a gente aqui nas redes sociais, mandem direct, interajam, colocam as operações de vocês que a gente vai debatendo aqui. E a gente está querendo construir conhecimento. A gente falou aqui, primeiro, da venda de call, né, venda coberta. Agora a gente falou da venda de put. E aí no próximo panela das opções aqui, a gente vai começar a juntar as cores para tornar algo mais complexo, para vocês verem como isso é encantador. Beleza? Filipão, acho que é isso, né, meu velho? Vamos lá, vamos jantar. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu! Valeu.